Aleluia, graças a Deus. Nesta noite nós vamos ler em Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis, 2 versículos, que será o versículo 8 e o versículo 9. E eu sei que Jesus, o Deus Todo-Poderoso, vai falar conosco por meio da Bíblia e vai reviver a sua palavra. O Espírito Santo da verdade está nos instruindo. Gênesis capítulo 3, verso 8 e 9 diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Aleluia, Pai Celestial. Oh meu Deus, a tua voz é poderosa. Amém. A tua voz ainda hoje chama. A tua voz ainda hoje nos adverte. E o homem está como esteve lá, fugindo de Deus, se escondendo atrás das árvores do jardim. Oh meu Deus, venha falar conosco, Senhor, de uma forma especial. Venha ser, ó Pai da glória, o nosso, aquele que pode nos instruir em toda a verdade, nos guiar e falar aos nossos corações. Pois eu me coloco nas mãos do Senhor para o serviço do Altíssimo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Que Deus abençoe a todos. Aleluia. Vamos então começar na palavra do Senhor. Quero falar um pouco sobre a voz de Deus falando, ou a palavra de Deus chamando, ou Deus procurando o homem, ou Deus com o homem, Deus querendo ter companheirismo com o homem, Deus querendo ter ligação conosco, e o homem fugindo de Deus. E é real isso nos dias que estamos vivendo agora. Hoje o homem de hoje, ele quer sossego, ele quer cuidar da vida dele, sem prestar conta a Deus. Ele quer fazer isso, ele quer cuidar da vida dele, trabalhar, cuidar da família, e quando morrer, Deus terá que salvá-lo porque ele cuidou da família. Eu já de antemão advirto: fora de nosso Senhor Jesus Cristo não tem salvação. Fora de nosso Senhor Jesus Cristo, o homem pode ter sido bom pai, a mulher pode ter sido boa mãe, mas fora do Senhor Jesus Cristo não há salvação, porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E a Bíblia ensina aí no livro de Efésios que não somos salvos pelas obras nossas, porque as nossas obras poderiam nos salvar? Se nossas almas, pensem comigo sobre a multidão que está indo ao precipício, porque se as nossas obras nos salvassem, Deus simplesmente diria: cada um fará sua obra na terra e vão ser salvos por elas. Não vou precisar enviar meu filho para morrer, para salvar a humanidade, pois o próprio homem vai resolver os seus problemas, pois o próprio homem vai resolver as suas ofensas. Sabemos que não é assim.
Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar, para nos livrar do pecado, para nos livrar da maldição. E nos dias de hoje, quando o homem ouve a voz de Deus, ele foge como Adão fugiu e Eva fugiu. Simplesmente porque estavam no pecado. Porque antes que Adão e Eva estavam sem pecado, antes do pecado, eles não tinham problema de se encontrar com Deus. Não tinha, não. Mas agora, para eles aqui, o pecado era o incômodo. O erro deles era o incômodo. O outro ali talvez não é o pecado tanto, mas talvez é os problemas dele, o dia a dia, a correria dele é o incômodo. A correria dele não deixa ele ouvir a voz de Deus. Os envolvimentos dele distancia ele de Deus. E ele pensa que no final ele vai ser salvo. Eu já digo logo, fora do Senhor, sem arrependimento dos seus pecados, ninguém será salvo. Então Deus pensa no jardim do Éden, a voz dele trovejava. A voz de Deus trovejava, irmãos e irmãs. Imaginem a voz de Deus trovejando em nossas casas nos dias de hoje. Eu calculo que todos correriam de Deus. Eu penso que poucos ficariam esperando para ver o que Deus tinha a falar. Eu penso que a maioria fugiriam de Deus. Porque se não fosse assim, pegariam suas Bíblias e iam estudar em casa. Mas não fazem isso. Porque examinem a Escritura, porque nela vocês cuidam ter a vida eterna, e são as Escrituras que testificam dele. Quando o homem encontra-se que não examina as Escrituras, ele está simplesmente fugindo de Deus e se escondendo atrás das árvores do jardim. Outros se escondendo no meio da multidão. Outros saindo pelas ruas sem rumo. Assim é o homem sem Deus. É levado como a folha seca, uma palha seca levada pelo vento, por vento de doutrina. Pensem a voz de Deus, Deus querendo continuar com eles todos os dias. Irmãos, Deus quer continuar conosco todos os dias, porque Ele prometeu, e eis que estarei convosco todos os dias. E vocês pensam que Ele não procura? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, mas os infiéis somos nós. Nós somos infiéis. E se a Bíblia ensina, se nós formos infiéis, Ele permanece fiel na palavra dele. Ele precisava falar com os seus filhos. Ele precisava entender os problemas dos seus filhos. E ainda hoje Ele quer entender o seu problema. Ele quer que você fale com Ele. Então nós encontramos que Adão simplesmente fugiu de Deus, juntamente com sua esposa, por causa do pecado, da mentira, e foram expulsos do jardim do Éden. E lá fora nasceu a humanidade. Então Deus sempre quis trazer de volta aquele contato que Ele tinha com eles no jardim. Agora o pecado impedia. O pecado impedia, porque o homem é pecador. O homem veio falando mentira. Então nós encontramos no livro de Êxodo que Deus manda Moisés fazer um santuário feito por mãos, e Deus ia morar naquele santuário.
Porque no homem não podia, o homem estava cheio de pecado, e o Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo, só viria sangrar bem depois. Mas Deus prepara tudo de antemão. No livro de Êxodo, no capítulo 25, no versículo 8, diz assim, Êxodo 25, e me farão um santuário, disse Deus, e ali eu habitarei no meio deles. E diz que Moisés fez conforme Deus pediu, e Deus estava naquele santuário, temporariamente. Porque o propósito de Deus era estar em nós. Aleluia! E nessa aliança que ele fez aqui, ele trabalhou com Moisés, ele trabalhou com Josué, ele trabalhou com os profetas, ele trabalhou com o povo na terra prometida, até que chega o Senhor Jesus Cristo. Quando chega o Senhor Jesus Cristo, eles estavam ainda olhando para esse santuário que Moisés tinha feito, ou que o rei Salomão havia construído o templo, e naquele templo Deus habitava, feito por mão de homem. Aquele mesmo Deus que passeava a voz dele no jardim, agora estava no tabernáculo. Mas agora ele muda mais um pouco. Ele fala, agora não vai ser mais eu naquele santuário. Eu mesmo descerei. E a Bíblia diz em São João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, aleluia, e habitou entre nós, amém? Ele habitou entre nós. Eu quero ler essa escritura, São João no capítulo 1. Agora Deus estava simplesmente saindo daquele que Moisés havia construído. Deus estava saindo e estava Deus conosco, Emanuel, o Senhor Jesus Cristo. Vê Deus trabalhando e tentando trazer o homem para perto. E nesse dia de hoje Deus está tentando trazer o homem para perto, por meio do Espírito Santo, por meio das Escrituras, e o homem continua fugindo. Porque Adão falou assim, eu ouvi tua voz e tive medo, porque eu estava nu. Só que o outro ali ouve a voz de Deus e tem medo. Mas sabe por que ele tem medo? Por causa de alguém. Ele tem medo por causa da família. Ele ouve a voz de Deus e tem medo por causa do outro fulano que mora vizinho dele. Ele ouve a voz de Deus falar no coração dele e fica com medo. Porque dizendo, se eu aceitar o Senhor para ser dele, vai virar uma bagunça aqui em casa. Vão fazer tudo que é ruim para mim. Meu patrão simplesmente vai me odiar. Aqueles amigos velhos que me servem até hoje vão me deixar. Então a voz de Deus me chama, mas eu tenho medo de largar esse caminho que eu sigo. Faz 30, 40, 50 anos, meu pai seguia, minha mãe seguia. E Deus continua chamando. E Deus gritou, Adão, onde estás? Pensa, irmãos. Onde é que estamos? Onde é que estamos? Aí, agora mesmo. Tem alguma coisa te impedindo? Tem? Tem alguma coisa impedindo você e Deus, a relação sua com Deus? Nada pode impedir. Não deixa não. Não deixa nada impedir. Porque se o poder ateu tomasse conta do mundo hoje, o poder ateu, os ateus se levantassem e tomassem o governo do mundo e derrubassem todos os governos, os ateus simplesmente não acreditam em Deus. Então,
qualquer que proclamasse a fé em Jesus Cristo seria preso. Primeira coisa que eles faziam seria fechar evangélicos, igrejas, tudo, que queimar as Bíblias. E daí você, como seria você? Nós encontramos isso na Bíblia. Eles foram levados à Babilônia cativo. O rei da Babilônia conquistou Israel. Israel era um povo de Deus, mas por causa dos pecados deles, Deus permitiu que fossem levados à Babilônia. E lá na Babilônia, irmãos, eles viam uma coisa tremenda. Era bem diferente do que eles tinham aprendido em Israel pelos profetas deles. Agora, lá na Babilônia, como viveriam os hebreus? Se nós fosse preso, se o poder ateu tomasse o mundo, um livro que nós poderíamos ler na cadeia era o livro de Daniel. O livro de Daniel na prisão. Daniel, simplesmente o rei disse para ele que eles todos estavam sendo levados, ele e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel simplesmente decidiu, em terra estranha, cativo, preso, algemado. Nem a comida da Babilônia eu vou provar. Não participarei dos manjares da Babilônia. Em outras palavras, eu sou do Deus vivo. Em terra estranha eu sirvo o Deus vivo. Mesmo eu estou preso na Babilônia, o rei da Babilônia nos levou cativo, mas nós continuamos a servir o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E isso afrontou o rei. Isso afrontou, porque o rei precisava obedecer à ordem do rei. Agora ninguém está obrigando nós. Todos somos livres para construir um altar na nossa casa e servir a Deus. Ensinar as doutrinas aos nossos filhos, crescerem na doutrina de Deus. Não fazemos. Deixamos ser levados por vento de coisas ruins, por influências das pessoas erradas. Deixamos ser levados pelas coisas, pelas modas das pessoas erradas, e nós que dizemos ser cristãos, nem a Bíblia lemos em nossas casas, e deixamos tudo de qualquer maneira. Acham que Deus vai deixar barato? Não vai não. Eu estou dizendo, Deus quer ter companheirismo conosco. Então, em São João, no capítulo 1, a Bíblia fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele, em Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aleluia! Aquela voz que passeou no meio do jardim, agora nasceu da Virgem. Deus mudou o tabernáculo dele. E agora, por último, iremos chegar lá. Deus mudou o tabernáculo dele. O tabernáculo de Deus é você e eu. Puxa vida. Oh, glória! Aleluia! O tabernáculo de Deus é você e eu. Aqueles que não lêem a Bíblia, não é o tabernáculo de Deus, porque a presença de Deus está ali. Aqueles que não meditam nas coisas do Senhor, não é o tabernáculo do Altíssimo. A Bíblia continua dizendo, ali está, verso 9, ali estava a luz verdadeira. Porque quando Deus falava no meio do jardim, a luz de Deus brilhava. Mas ali em Jesus estava a luz verdadeira
que alumia todo homem que vem ao mundo. Aleluia! Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, porque continuaram olhando no velho tabernáculo. Não leram o que Jeremias escreveu no capítulo 30, que ele faria um concerto novo com aquele povo. Ao invés de escrever a lei dele com 10 mandamentos e dar as tábuas, ele escreveria as suas leis nas tábuas de carne do nosso coração. Não viram, não viram, e até hoje muitos não vê a luz verdadeira. E quando dizem que vê a luz verdadeira, tem que misturar essa luz verdadeira com a Babilônia atual. Tem que misturar essa luz verdadeira com o santo fulano, com o santo ciclano. E por aí vai. Continua. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Eu creio no nome dele. Eu creio no nome dele. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne. Ele era no princípio o Verbo. E esse Verbo, aquela palavra que passeava no jardim, se fez carne. Aleluia! E habitou entre nós. Não diz que habitou em nós, não diz, porque não havia morrido ainda. Diz que habitou entre nós. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse era o único Salvador. Esse foi provado. Quando Deus colocou Adão no jardim e tirou de um lado de Adão Eva, sua esposa. Eva era parte de Adão. E Deus, Satanás, por meio da serpente, confrontou Adão e Eva. E os dois caíram. E Adão caiu. E a Bíblia diz que Adão, como ele caiu, veio a transgressão, veio a morte. Veio a morte por causa de Adão. Assim que dentro do jardim do Éden, a serpente entrou e estava no Éden, no jardim de Deus, diz o profeta Isaías. Quando Jesus, o segundo filho de Deus, que o primeiro filho de Deus feito por Deus foi Adão. Adão foi feito pelas mãos de Deus. E Deus soprou em Adão o sopro da vida. E Adão caiu. Por isso a Bíblia chama Adão o primeiro Adão. Mas o segundo Adão é Jesus Cristo. Aleluia! E esse segundo Adão tem filhos. O primeiro Adão tem filhos da morte. O segundo Adão tem filhos para a vida. Por isso que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no nome dele. E assim como Adão foi provado, Jesus foi provado. Quando ia começar o seu ministério, no livro de São Mateus, narra esse fato. Então Jesus subiu e jejuou 40 dias e 40 noites. E depois teve fome. Então veio o tentador. Aquele velho tentador que tentou lá no Éden.
Aquele velha conversa lá do Éden, chega agora diante de Jesus. Mas ele caiu do cavalo com Jesus Cristo. Ele se decepcionou, porque Jesus Cristo simplesmente... Satanás pega e diz: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, né? Jesus disse, está escrito. O que Jesus disse? Está escrito na Bíblia, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oh, meu Deus do céu! Quando chegou para Eva, disse assim: foi assim que Deus disse? Sempre torcendo a Bíblia, sempre tirando uma parte, ou acrescentando uma parte. Aí o Satanás viu que dessa vez não tinha jeito, transportou Jesus a um pináculo muito alto e disse: olha, tudo isso te darei, os reinos todos. Quem não gosta de dinheiro, quem não gosta de fama, riqueza, tudo eu te darei, se prostrado me adorares. Atrevimento, hein? Que atrevimento, hein? Vocês não acham que Eva cairia? Claro que cairia. Caiu uma vez, cai duas. Aquele Adão velho cairia. Caiu uma vez, cai duas. A humanidade cairia. Tudo isso aí, olha, eu te darei fama, riqueza, dinheiro, tudo que você quer. Se prostrado me adorares. O homem fala: eu vou adorar agora aqui, e ele vai me dar tudo, eu saio daqui, vou lá e peço perdão para Deus, Deus me aceita de novo, e fica tudo bem. Não é assim não. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse segundo Adão, Cristo, não, ele disse, está escrito, Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Porque anteriormente Satanás já tinha falado uma parte das Escrituras para ele também, dizendo: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar, para não tropeçar com os teus pés em pedra. Então tu és o Filho de Deus, ele vai dar ordem e os anjos vão te guardar. Lança-te. Jesus também na mesma hora disse: também está escrito, não ponha em prova o Senhor teu Deus. Que quer dizer, o Senhor Deus abriu o mar vermelho, abriu e abre se for necessário, quantas vezes precisar. Mas simplesmente para fazer a vontade de Satanás, ele não abre não. Ele abre quando é para fazer a vontade dele. Então o homem tem que aceitar o plano de Deus, as coisas de Deus, os acontecimentos que Deus deixa acontecer para a hora correta. A coisa necessária, abrir o mar, sim, era necessário, por isso foi aberto. Não quer dizer que você vai pôr à prova o Senhor teu Deus, você vai morrer afogado. Está pondo em prova o Senhor teu Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado na fornalha, porque o governo o lançou na fornalha. O governo o lançou. Se eu falar, eu vou entrar porque Deus vai me livrar, mas não tem governo me pressionando, então não põe em prova o Senhor teu Deus. Então Satanás o deixou. Então vamos continuar o nosso raciocínio. Deus queria ter companheirismo com o homem, e esse companheirismo é Deus em nós. Desde o jardim Deus vem trabalhando para trazer o homem de volta. E quando ele envia Jesus, o Senhor Jesus era o perfeito que veio para morrer e salvar. E a Bíblia diz que ele tornou a congregar em Cristo
todas as coisas. Oh, é tremendo. Eu não posso dizer, eu congrego, me gloriar, eu congrego na igreja tal. Não, você congrega em Cristo. Amém. Você congrega no Senhor Jesus Cristo. Está vendo como somos falhos nas nossas palavras? Eu congrego ali, eu congrego acolá. Você congrega no Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler para vocês em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 3, aonde diz assim, Apocalipse 21, verso 3, fala dessa maneira: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Quem era esse? Pois com eles, com os homens, ele habitará. Aleluia! 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 E eles serão seu povo. Está vendo o tabernáculo de Deus conosco? Nós somos povo dele, e conosco ele habita. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Amém? Amém. Agora não é um tabernáculo que Moisés colocou lá. Deus trabalhou naquela aliança velha. Ali Deus trabalhou. Com o sacerdote Deus trabalhou naquela aliança velha. Ali a presença de Deus ficava no santo dos santos do tabernáculo. O sacerdote só podia entrar lá. Jesus Cristo é o nosso sacerdote. Ele rasgou o véu, ele sangrou. Ele é o cordeiro que era morto por nós. Naquela velha lei não tinha vindo o Espírito Santo para o povo ali saber alguma coisa de Deus. Deus usava um homem e o homem ia lá e falava com as pessoas. Esse era um profeta. Mas Hebreus capítulo 1 diz: havendo Deus antigamente, na velha aliança, falado de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, pelo seu Filho Jesus. Aleluia! A quem constituiu herdeiro de tudo. Ali ele derrubou essa aliança velha, de que só o profeta falará. Não, é Deus em você. Ele diz: e receberão o poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Sim, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, em Judéia, e todas as nações, e até os confins da terra. Recebereis o poder, a virtude do Espírito Santo. Agora não é mais um homem só que é testemunha, é eu e você que nasceu de novo. Agora o Espírito Santo não batizou um homem só, batizou todos os 120 que estavam no cenáculo. Agora João vem e escreve: e a unção que vocês receberam dele fica em vocês, e não há necessidade que alguém vos ensine, porque a unção dele é verdadeira e vos ensina todas as coisas. Aleluia! E querem colocar um ensinamento da velha aliança para nós hoje, e eu caminhei nisso por tantos anos. Não, Deus mudou agora. Ele disse em Jeremias, era promessa em Jeremias: virá os dias em que eu farei com a casa de Israel um novo concerto, não como o concerto que eu fiz com seus pais lá atrás, porque aquele concerto eles quebraram, e eu simplesmente me enchi deles. Mas eu farei um concerto que não vão quebrar mais. Não escreverei mais com tinta agora, mas eu escreverei a minha palavra nos vossos corações. Esse é o tabernáculo de Deus com os homens.
É porque agora está escrito aí dentro. Não está escrito na parede. Não é que está escrito no muro. Está aí dentro escrito a lei de Deus. Você observa ela porque Ele está em você. O Espírito Santo habita em você. Era só uma voz no jardim. E Deus trabalhou tudo aqueles 2000 anos nos profetas. Só uma voz. Às vezes um profeta ouvia Deus e descia e dava um recado para o povo. No Novo Testamento, agora já não era mais uma voz, era um homem enviado de Deus, era Jesus, Emanuel, Deus conosco. Agora já não é mais também Deus conosco, agora é Deus em nós, o Espírito Santo em nós. Oh, irmãos, o Velho Testamento mostra um Deus longe, lá não sei na onde. O Novo Testamento mostra um Deus conosco. Mas da vinda do Espírito Santo para cá, e as cartas de Paulo, Efésios, por exemplo, Filipenses, por exemplo, as cartas de João, mostra Ele em nós, operando o querer e o efetuar segundo a vontade dEle. Somos o tabernáculo dEle, somos a casa dEle, somos o povo dEle, a nação santa, o povo adquirido. Eu vou ler agora para vocês em São João 14, versículo 15. Diz assim, São João 14, verso 15 ao 20, o Senhor Jesus ensinou assim, sobre o que eu estou dizendo. Olha, se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Para sempre. Para sempre. Esse é o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não vê. O mundo não vê, o mundo é movido pela visão. E o reino de Deus não vem com aparências que possa ver, porque eis que o reino de Deus está em nós. O mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis. Aleluia! Nós o conhecemos. Irmãos, vê que classe especial nós somos. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Aleluia! Glória a Jesus! Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. E agora? Porque eu vivo, Ele vive, e vós vivereis. Porque se já ressuscitamos com Cristo, não é que vamos ressuscitar, já ressuscitamos com Cristo, buscamos as coisas que são de cima. Mas o mundo não vê isso, porque é espiritual. O mundo vê um cartaz de uma mulher, o mundo vê uma televisão grande, isso o mundo vê, um carrão, o mundo vê um caminhão grande, eles veem. Mas o Espírito da verdade eles não podem ver, porque não conhecem. Naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ele está em nós. Glória ao Espírito Santo, está em nós. O Espírito Santo está em nós. É Ele, é o Senhor da glória. Quem trouxe Ele para nós? Jesus Cristo mandou no dia de Pentecoste. Aleluia, oh, irmãos amados. Agora em Colossenses, no capítulo 1, logo para encerrar, diz, verso 16 a seguir, Colossenses capítulo 1, verso 16, porque nele
nele, em Cristo Jesus, naquele que o mundo não vê, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus. Em João diz que estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Agora Paulo escreve que foi criado todas as coisas que há nos céus e na terra, as coisas visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Aleluia! Quer dizer, para ele usar. Eu fui criado por ele e também para ele. Porque que adianta eu ser criado por ele se ele não usa eu? Você pode trabalhar para ele e que agrade ele com as suas obras, suas atitudes, as coisas que você faça, venha ser para louvor dele. E ele é a cabeça, ele é antes de todas as coisas. Claro, no princípio era o verbo, e ele é a cabeça do corpo da igreja. A igreja é um corpo, ele é a cabeça. Quem é o nosso bom pastor que dá a vida pelas ovelhas? O Senhor Jesus. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Foi do agrado do Pai que tudo cumprisse nele. Quando eu disse dos profetas, eu disse dos sacerdotes, eu disse de Deus na arca, eu disse dos cordeiros que morria, tudo está nele hoje. Logo, quando você aceita ele, você aceita todo aquele sacrifício. O sábado é ele também, o descanso. Tudo está nele. A circuncisão que circuncidava o hebreu, ele é a circuncisão nossa. Tudo está nele. Logo, quem o aceita, aceitou a vida eterna. Ninguém precisa mais dizer, tu aceitou Jesus, mas tu conhece isso? Eu conheço o Senhor Jesus Cristo, que é acima de todas as coisas. Amém. Tu aceitou Jesus Cristo, mas tu conhece o fulano de tal? Alguém escreveu lá, não é necessário saber o que o homem falou, mas o que a Bíblia fala. E esse é um branista que escreveu isso. Eu pensei, será que ele está querendo dizer o quê? Que eu não entendi ainda, mas deu vontade de responder. É necessário conhecer o que a Bíblia fala, não o que o livreto diz. Porque, assim como o livreto, tem o pregador dali, que poderia gravar e fazer um livro. Tem o outro dali, que poderia gravar e fazer um livro. Tem o católico, que poderia fazer outro livro. E livros e livros e livros. Não é necessário conhecer estes livros. É necessário conhecer o Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo não se conhece por meio de nenhum livro, mas por meio das Escrituras, que é a Bíblia, que ele disse, examinai elas, porque só elas testificam de mim. Não é o irmão fulano que testifica de mim, não é o irmão ciclano, é as Escrituras que testificam de mim. Aí tiraram e disseram, não é as Escrituras, é o irmão fulano. Não, é a Bíblia que testifica dele. Eu vou encerrar. Então, ainda em Colossenses, eu estou lendo no capítulo 1. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando a Ele em tudo. Vocês acham que alguém que veste um vestidão comprido, a mulher, o cabelo até arrastando na ponta do calcanhar e tudo mais, e toda cheia de religião, e vai no culto e canta Brana, Brana. Vocês acham que é essa a adoração que Deus quer? Quando deveriam cantar Jesus, Jesus, Ele é o nosso Rei. Está vendo? Está vendo o que tem acontecido? Tem tirado a glória de Deus e dado ao homem. Isaías 42 diz, mas o Altíssimo não divide sua glória com ninguém, nem o seu louvor com as imagens
de escultura. E dando graças ao Pai que nos fez idôneo, eu acho que, Colossenses capítulo 1, agora versículo 20. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Vivíamos sem reconciliação, vivíamos fugindo de Deus, vivíamos para chegar a Deus, fazer uma imagem, dobrar nosso joelho e falar: Santo fulano, nos leve a Deus, Santo ciclano, nos leve a Deus. Ele, havendo feito a paz pelo sangue dele, na sua cruz, por meio dele, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo era estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, ele vos reconciliou na morte dele, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e sem culpa. Eu não tenho mais culpa. Ele me salvou. Agora a inocência dele veio sobre mim, e minha culpa ele levou. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes, olha aqui, da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém? Louvado seja o Senhor. Aqui neste evangelho está a salvação. Aqui neste evangelho está apresentado para nós a vida eterna. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Graças a Deus que Ele me tirou do engano. Eu trabalhava, eu me esforçava, eu lutei, mas hoje eu considero tudo em vão. Para mim hoje foi tudo em vão. Foi tantos anos que eu, sem conhecimento, sabe, levado, como Judas escreve, um pequeno livro que Judas tem no Novo Testamento, uma folha só. Ele diz que é como homens levados, estrelas errantes, sem destino. Eu era assim. Mas graças a Deus, quando a Bíblia, eu aceitei a fé por meio da palavra de Deus, e eu renunciei tudo, o Espírito Santo começou a falar no meu coração, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, veio sobre mim, e eu vivo tão feliz e alegre, regozijando todo dia. E eu quero unicamente uma coisa: alcançar todos os que for possível eu alcançar. Porque Jesus, nas suas últimas comissões, os 4 evangelhos, quase que os 4 terminam assim: vai a todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esse é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Só nele há salvação. Quando ele morre na cruz, ele diz: Pai, está feito, está consumado. Eu fiz toda a obra da redenção. Está feito. Paulo vem e escreve: esse é o mistério que estava oculto desde o passado, que ele fez agora conhecer qual é a glória deste mistério, que é entre os gentios, Cristo em vós, a esperança da glória. Ele está em nós, por meio do Espírito Santo e da sua palavra viva, habitando em nós. Que Deus fale melhor nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai da glória.
Abençoe os que forem assistir, aonde chegar esta pregação, meu Deus. Faça, meu Deus, com que ela vá, meu Deus, a muitas pessoas lá fora. Faça, meu Deus, com que aqueles que estão ainda presos no sistema, ó Pai, deixe esse sistema e ajoelhem-se diante do Senhor Jesus Cristo e peça perdão a Deus, ó Pai, e sirva somente a Ti, ó Senhor. Ó meu Deus, conceda que eles sejam salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Abençoe todos aqui, a nossa semana, a nossa vida. Fica em nós, fica conosco, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.